Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai me ver, mas essa aqui é a nossa Jornada da Mulher Inteira em Deus, aula de número 43 de 60, então dá tempo de você pegar muito conteúdo e hoje nós vamos falar sobre pecados de estimação. Você sabia que existem pecados que são de estimação na tua vida e você não consegue se libertar, você não consegue deixá-los para trás, porque por um momento você tem um certo apego? Sejam todos bem-vindos e eu tenho certeza, mulher, eu tenho certeza que essa aula de hoje vai esclarecer muita coisa que você tem aí ainda guardado em seu coração, que você diz, meu Deus, eu não sei por que está aqui, não sei por que eu penso, não sei por que eu pego, não sei por que eu falo, não sei por que eu faço, e nós vamos descobrir que são pecados de estimação. Quem tá comigo, levanta a mão aí, deixa eu te ver. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, donas! Olha quantas mulheres já aqui pontuais. Eu amo demais. Simbora, porque a aula de hoje vai ser curta, assertiva, pontual, intencional e esclarecedora. Combinado? Mas assim, você precisa ficar até o final. Não sai antes. Porque aí você sai antes e vai ficar na dúvida. Poxa, eu podia ter ouvido e perguntado tal coisa. Eu poderia ter tirado tal dúvida. Então você está aqui ao vivo junto comigo. Você pode aqui mandar sua mensagem, tua pergunta. Eu estarei aqui para te responder dentro daquilo que realmente eu entenda, compreenda e seja fácil para te dar o direcionamento que você precisa. Rápido aqui, claro, porque tem coisas que é necessário uma mentoria, um direcionamento, um tempo maior, e aí a gente vai estar observando, combinado? Quem tá animada aí, gente? Bom dia, meus amores. Quanta mulher linda já chegou por cá. Vamos conversar. Eu quero falar sobre isso porque ontem, após a nossa live, o Senhor tocou muito no meu coração referente a esse tema, tá? Então, pecados de estimação. O que é pecado de estimação? Como identificar e como deixar para trás? Vamos começar com algo bem simples, ok? Enquanto você pega papel e caneta, porque você vai precisar anotar, deixa o nosso caderninho da jornada aí, porque essa é a segunda temporada. Nós vivemos a temporada 1 ano passado, onde nós entregamos bastante conteúdo também à Mulher Inteira em Deus. E hoje nós estamos na aula 43 de 60 da jornada desse ano, tá? É a segunda temporada, então é a segunda jornada que nós estamos da Mulher Inteira. Vão vir outras, pode ter certeza, outros nomes, já tem aqui projetos incríveis para vocês, para nossas lives, então fica aqui ligadinha, convida mais alguém, manda essa live para alguma pessoa, para alguma mulher que você vê que necessita participar, não é só por causa dessa aula, ok? Mas que possa participar, se tornar inteira em Deus, ser uma mulher mais relevante, ser uma mulher curada, uma mulher liberta, uma mulher restaurada. Então a tua amiga, tua vizinha, tua prima, tua mãe, tua irmã, quem você quer ver curada, restaurada, transformada, a paz, meu amor, bom dia. Então eu preciso que você traga essas mulheres para a aula, gente. Tragam suas amigas, sejam mulheres que transbordam. Aquilo que você recebe aqui de graça, dê de graça ao outro. Cara, chama, fala, meninas, aqui ó, é gratuito, as aulas são gratuitas, vem assistir, vale a pena. Fala para elas o porquê vale a pena, o que você tem vivido aqui. Como saber se temos um chamado de Deus? Eu tenho essa live já, eu tenho ela disponível, 3 aulas, se eu não me engano. Acho que eu tenho 3 temas lá sobre propósito e chamado com excelência. E a terceira aula, se eu não me engano, é desvendando, é descobrindo qual é o chamado que você tem e como começar. Tá lá, tá bom? Na Jornada da Mulher Inteira, nós temos ali as aulas completas. Tá o link na bio, ela fica, todas essas aulas estão salvas por sequência no YouTube, então você pode ir assistir todas elas, combinado? Então pega o tema que você gostaria de aprender, procura lá e fala, eu vou assistir essa aqui. Essa tem a ver com chamado, essa tem a ver com propósito, essa tem a ver com como orar, nós falamos sobre isso, então foi muito bom, muito bom. Vai lá, vale a pena, tá bom? Seja inscrita, compartilha com todo mundo o nosso canal do YouTube também. Preciso bater 1000 inscritos lá ainda essa semana. Me ajudem, gente, pode ser?
Vou pedir essa ajuda para vocês logo aqui no começo dessa aula. Então você que está vendo no YouTube, não esquece de se inscrever, ativa o sininho para você receber a notificação, porque o canal só vai entender que que essas aulas são realmente relevantes se tiver essa frequência de inscrito, de compartilhamento e principalmente de like, tá bom? Deixa o like, não custa nada, nada. Tudo é gratuito, então por favor, o meu pagamento é esse. Paguem pra mim dessa forma, com muito amor e muito carinho, respeito principalmente, mas vai lá, tá? Se inscreva, mande pra outras pessoas e peça. Ô gente, vamos lá, se inscreve lá pra bater 1000 inscritos, vamos abençoar a vida da Mi? Combinado? Bora, vou tomar um golinho do meu café, gente, já até esfriou, bichinho. Bora. Tá gostoso. Amargo, que é uma beleza. Mas aprendendo e tá muito bom. O paladar vai se adaptando. Quando nós falamos de estimação, eu vou trazer algo pra você pra ficar claro, tá? Quem aí tem animais de estimação? Que é aquele carinho que você tem pelo cachorro, pelo gato, papagaio, um passarinho, né? Tem pessoas que têm uns bichos de estimação assim meio louco, mas também não deixa de ser algo que ele cuide, que ele goste. Então fala pra mim aqui, dentro dessa aula, você tem algum bichinho de estimação? Algo que você tem ali cuidado, dedicação, que você sempre quer estar perto, né? Então, estimação é algo que eu estimo, é algo que eu gosto, é algo que eu cuido, é algo que faz parte do meu dia a dia, é algo que sempre está comigo. E parece que se eu perder, olha só que é a introdução da aula, presta atenção, a aula vai ser super curta, tá? Tem o gatinho, olha lá. Então, donas, escrevam pra mim. Eu tenho uma cachorrinha que amo demais. Então, tudo que é de estimação é estimável, ok? Você tem carinho, você tem afeto, você tem amor, você tem aconchego, você tem apego, não é verdade? Por que eu preciso dar essa clareza para você entender sobre o que nós vamos conversar? Então, quando eu tenho algo que eu estimo, que é de estimação, que eu gosto, né, que eu cuido, que eu alimento, que eu faço, que eu vejo crescer, porque todos os bichinhos vão envelhecer, vai levar um tempo, outros vão ter que falecem no meio do trajeto, né? Algumas pessoas já perderam aí seus animais de estimação, algo que você goste. Então, dito isso, eu quero que você olhe para a tua vida no todo e se pergunta, escreva, essa é a primeira coisa que você precisa se perguntar. O que até hoje eu não consegui deixar para trás da minha vida anterior, ou seja, do que eu vivia anteriormente. O que eu peguei para mim como estimação, com carinho, com dedicação, como se eu não pudesse ficar sem. Exemplo. Por que é pecados de estimação? Já já você vai entender. Preciso te trazer primeiro para dentro da aula. Combinado? Gente, essa quarta-feira tá incrível. Aula 43 de 60. Então presta muita atenção, vai valer muito a pena. Porque isso aqui vai libertar você. Essa aula vai te trazer uma consciência e dizer assim, cara, eu não preciso mais ficar apegada a isso. Não dá mais para viver desse jeito, ok? Então vem. Então quando eu falo sobre estimação, é algo que eu estimo, é algo que eu gosto, é algo que eu alimento, que com frequência eu sempre estou junto. Pecado de estimação é a mesma coisa de você ter um bichinho que você cuida, um animal de estimação. Por quê? Porque o pecado, ele começa devagar, ele começa pequeno e você vai criando ali um relacionamento com ele. Sim, nós nos relacionamos com os nossos pecados. Existem pecados na minha vida e na tua vida que ao longo do tempo eles foram ficando tão forte, tão presente, que era difícil, ou que ainda é difícil. Desculpa. Ainda é difícil para você desapegar desse pecado. Por que eu tô trazendo essa aula com tanta clareza? E gente, eu tô com muito temor no meu coração, porque eu sei que eu vou trazer para você uma visão daquilo que você ainda tem, daquilo que você carrega e você achava
que não fazia mal, tá? Então, por favor, não saia da live, assista até o final e abra sua mente para entender o que nós vamos conversar. Vai ser no máximo 25 a 30 minutos de aula. Então eu preciso da sua atenção. Então, quando eu falo de estimação, é algo que eu cuido, é algo que eu começo a ter afeto, é algo que eu começo a ter um carinho, é algo que eu começo a alimentar. O pecado é igual a um animalzinho que você pega para cuidar. Por quê? Começa com aquela coisa, eu não quero, eu não vou pegar, não, eu prefiro não ficar com um bichinho. Mas a partir do momento que você traz para dentro da tua casa, traz para a tua vida, você tem por obrigatoriedade de cuidar bem, de alimentar, de dar carinho, de dar atenção. Pasmem, tem pessoas que têm toda essa dedicação maior para um animal do que para um próprio filho. Eu vou falar claramente aqui, tá? Não é para você pegar isso como eu estou te julgando. Não, eu estou te dando uma visão, um parâmetro sobre pecado de estimação. Ok? Então fica até o final, não saia já me criticando, julgando, falando, ela tá falando... Não, não tô falando de você. Ok? Eu estou te dando uma visão, E visão, você precisa ter clareza para enxergar, entender, compreender e colocar na sua mente onde está errado, o que está certo e onde eu posso melhorar. Combinado? Então vamos lá. Quando eu trago essa aula em uma visão de estimação, trazendo para mim, para você, uma visão clara sobre pecado, logo eu estou dizendo para você que muitas vezes na minha vida e na tua vida, o pecado ele vem muito atrativo e você ainda diz assim, eu não quero, eu não vou fazer. Não, eu vou resistir. Do nada parece que é encantador, gente. Parece que é um bichinho assim que você passa a mão e é fofo. Que você começa agora a criar um relacionamento. Pecado se começa se relacionando com ele. Fala comigo. Pecado se começa e cometem. Nós só cometemos pecado, nós só temos pecados, nós só fazemos o que é errado e o que é pecado. Porque nós nos relacionamos com o pecado. Sim, pecado é um relacionamento. Parece que ele é uma pessoa. Já prestou atenção nisso? O pecado. Olha só. Então toda vez que eu olho para um pecado, que eu cometo um pecado, que eu falo um pecado, é como se eu estivesse uma estima tão grande por aquilo que eu vivo, que eu estou vivendo, que eu estou passando, que aos nossos olhos é difícil de deixar, é difícil de abandonar, é difícil de não cometer novamente. Por quê? Porque isso para minha vida e para tua vida está associado a uma estima, um apego, uma dedicação, algo que parece que faz parte do nosso cotidiano. Fala comigo. Pecado é algo que eu me relaciono. Escreva isso no teu caderno para você ter clareza. Pecado é algo que eu me relaciono. Vocês lembram de Saul? Saul, ele é chamado, escolhido, na verdade, por Deus. Ele é dedicado a rei, é ungido a rei. Só que Saul vai ter um grande mal na vida dele. Qual que é? Qual é o maior pecado de Saul? Gente, quem lembra? Quem pode dizer para mim? Deixa eu me ajeitar aqui. Quem pode compartilhar comigo qual é o maior pecado de Saul? Qual é o maior pecado de Saul? Porque no começo, vocês lembram que Saul nem queria. Ele se sentia o menor da casa. Ele dizia que a família dele não era uma família de uma visão ampla para que ele fosse rei, né? Quando Samuel chega até ele e diz que ele vai ser rei, ele se assusta. Quando cai a sorte, lembram disso? Ele está escondido, ele era muito covarde. No começo da sua trajetória, ok? Ele era um covardão, ele se escondeu para não mostrar para o povo que ele foi ungido a rei. Então no começo ele era covarde. Com o tempo, a vaidade era o maior pecado de Saul. Saul se tornou alguém vaidoso. Saul se tornou alguém que achava que ele podia fazer o que quisesse, ser o que quisesse. Então ele criou nele uma vaidade como uma estimação, um pecado de estimação.
Ou seja, todos os dias ele alimentava a vaidade dele. Todos os dias ele se relacionava com a vaidade dele. Exemplo disso é que Saul começa agora a pegar mais mulheres para a vida dele. Ele começa a ter mais relacionamento. Ele começa a ter uma vaidade tão grande, né, que se você olhar para dentro do texto, ele não consulta a Deus em momento algum. Ele não pergunta nada para Deus. Ele nunca vai para a guerra com ele perguntando para o Senhor alguma coisa, diferente de Davi. Mas a vaidade está nele. Gente, vaidade é pecado. E muita gente acha que vaidade é usar um brinco, que vaidade é usar uma maquiagem, que vaidade, o que é pecado descrito na Bíblia, é pôr uma roupa todo dia diferente. Não! Cara, vaidade é o que nasce no teu coração e você traz como estimação e você vivencia aquilo todos os dias. Então eu falei pra você que essa aula vai ser esclarecedora, sim ou não? Então vaidade em todo o tempo está descrita na Bíblia. Vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Por que tudo é vaidade? Porque tudo no excesso, tudo que você estima, tudo que você traz pra tua vida como prioridade, que você alimenta, que você veste, que você traz ali como não posso ficar sem, você está estimando. Você tem carinho por aquilo. Então deixa eu te dar uma clareza aqui. Talvez você ainda esteja presa no seu pecado, porque você estima e ama o seu pecado e não percebeu que você gosta de cometê-lo, que é prazeroso fazer, que é bom fazer. Imagina isso. Para e pensa agora. Poxa, Mi, eu nunca tinha pensado por esse lado. Vai, gente, conversa comigo. Mi, eu nunca tive essa clareza de olhar pra mim e entender que eu posso estar cometendo alguns pecados até hoje, porque eu estimo ele. Eu tenho eles como estimação. Na verdade, eu gosto de fazer. É prazeroso ter. Gente, é 8 horas da manhã, já tem barulho na rua. É prazeroso fazer. É bom cometer, sim, o pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém fazia. Mas vem comigo. O problema do pecado não é apenas cometê-lo. O problema maior do pecado é trazer ele como base para a tua vida. Olha isso. O problema do pecado não é apenas cometê-lo. Porque por um deslize nós pecamos. Por uma fala nós pecamos. Por um fazer nós pecamos. Por pensar, nós pecamos. Por obras, nós pecamos. Mas a pergunta hoje é: qual é o pecado de estimação que você ainda carrega e não se deu conta? De novo, qual é o pecado de estimação que você tem tanto apreço por ele, tanto carinho, que já fazem 10, 20 anos que você não conseguiu ser liberta desse pecado? Não porque o Senhor não te libertou. Não porque o Senhor não tem poder para te tirar desse lugar. Não porque o Senhor não tem poder para te tirar desse ambiente. Mas, porque você alimenta, veste, leva para passear. Uau! Gente, pecado de estimação está com você no banho, está com você assistindo, está com você no mercado, está indo com você em uma festa. O pecado de estimação está dentro de você. Você o carrega como se fosse um acessório que não pode deixar de lado. De novo, o pecado de estimação se torna um acessório para você. Não dá para deixar ele sem mim. Não dá para andar sem ele. E eu estou falando em todas as esferas da tua vida. Até aqui tá tudo bem para vocês? Falem comigo aqui. Misericórdia, Jesus, exatamente. Eu quero que você, por favor, tenha essa mente hoje muito aberta e apta para entender. Isso aqui transforma a vida. Muda caráter. Te liberta. As minhas aulas não são aulas para estar aqui dizendo para você que você vai ser vencedora, que não. Nós vamos vencer. Nós vamos viver o melhor de Deus. Nós viveremos o extraordinário. Nós somos mulheres inteiras em Deus, mas nós precisamos deixar para trás amuletos, coisas que ainda trazem pra gente uma estima. Como identificar um pecado de estimação? Nunca tinha ouvido falar, vai saber agora. Vou trazer. Então, primeira coisa é você ter clareza que existe. Que existe, ok? Entendeu?
como isso é muito sério. É muito sério. O Senhor me deu essa aula ontem, após a gente finalizar isso aqui. Então eu tô desde ontem pensando nessa aula, remoendo sobre essa aula, pensando sobre tudo e me perguntando, Senhor, meu Deus do céu, Mirielle, só dá pra ser inteira em mim, deixando pra trás os pecados de estimação. Então você já entendeu como que funciona o pecado de estimação. Ele sempre está presente na tua vida. Gente, eu vou te fazer uma pergunta. Me permitam, por favor, com muito carinho e respeito. Quais de vocês amam mentir? Quais de vocês identifica que o seu pecado de estimação é o maior prazer que você tem em mentir? Mentir. Mentir mesmo. Você até quer, em toda a sua conversa, em todo o tempo, falar a verdade. Mas parece que mentir é mais prazeroso. Inventar algo a mais na conversa te dá prazer. Diminuir alguém que está junto com você, eu falei que agora você vai identificar o que é pecado de estimação. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que todos os pecados de estimação estão relacionados àquilo que te dá prazer em fazer, mesmo sabendo que é errado. Que você olha e diz assim, eu não queria fazer, mas eu não queria pensar, mas eu não queria tocar, mas eu não queria trair, mas pecados de estimação sempre estará relacionado dentro de um convívio da tua vida. Não é coisas que você faz de vez em quando, são coisas que você comete com frequência. De novo, como identificar um pecado de estimação, Mirielle? Pecados de estimação estão sempre frequentes na tua vida. Ele não aparece às vezes, ele está sempre com você. Todos os dias. Coisas pequenas que você tem como estimação. Então, vamos lá. Quem aqui ama mentir? Identifica? Não quer falar? Não tem problema. Mas se você identificou, escreva, por favor. Eu amo mentir. É o primeiro pecado que você identificou. Ok? Aí você vai colocar aí, pecados de estimação. Primeiro pecado que eu encontrei em mim é mentir. Eu amo mentir. Olha que legal, a dona dizendo pra nós, eu era assim, é horrível, mas fui liberta. Glória a Deus. Odeio mentiras. Odiar mentiras é uma coisa bacana. Eu odeio que mintam pra mim. A pergunta agora é, você mente? Você gosta de mentir? Você ama mentir, enganar? Porque tem gente que mente, agora eu vou te dar a clareza. Tem gente que mente pra ser aceita. Tem gente que mente para entrar em um lugar. Tem gente que mente o tempo inteiro para se fazer válida para as coisas e pessoas. Tem gente que tem tanto prazer em mentir que ela já nem sabe qual é a verdade que ela carrega. De novo. Tem gente que ama tanto mentir que falar a verdade para ela não tem possibilidade. Por quê? Porque tudo que ela vai falar, ainda que era realidade, ela dá uma aumentada, ela tem que mentir para validar tudo aquilo e ser mais bacana. Olha, tem uma dona que disse assim pra gente, ó. Esse é o pior pecado, porque a pessoa peca e acha que já é uma coisa normal e não é pecado. Exatamente, por isso que é estimação. Porque você está tão habituado a conviver, a estar, a viver com aquilo que pra você virou comum. Pra você é normal. Gente, deixa eu falar uma coisa muito abertamente pra você. Uma pessoa que começa a trair, eu vou falar isso bem rasgado, tá? Uma pessoa que trai o outro, uma pessoa que aprende a trair, porque você aprende a trair, tá? Você começa agora a ter menos medo das consequências. Olha o que vai acontecer. Então o pecado de estimação é, eu sei que é errado trair, eu sei que não quero trair, mas é prazeroso trair. O que vai começar a acontecer? Pensa comigo, a primeira coisa que você precisa entender nessa aula, gente, são mentorias as minhas aulas, tá?
As minhas aulas são mentorias. É como uma dona disse aqui pra mim agora. Ela comentou: vasculha a gente por dentro pra descobrir quem somos. Isso aqui é o que eu vivo, é o que eu faço. Foi pra isso que o Senhor me chamou, ok? Então, por favor, vem comigo. Quando eu olho pra mim e eu entendo que eu não queria trair, mas trair é algo agora que é atrativo pra mim, e eu estou falando com você porque você está aqui nessa aula, eu começo a criar situações para trair todos os dias, porque trair dá prazer. Trair é gostoso. Trair é prazeroso. Eu falei sobre mentira e eu estou falando agora sobre traição. Ok? Ó, às vezes achamos que uma mentirinha, que é só uma mentirinha no caso, mas na verdade não deixa de ser mentira, exatamente. Antes eu mentia para ser aceita em alguns lugares. Hoje não minto, mas omito algumas coisas. Sei que não é certo também. Tô tentando muito parar com isso. Para com a palavra tentar. Seja liberta. Vira um chaveirinho de amuleto. Onde vai, leva. Exatamente. Então aqui, eu li os comentários de vocês. Gente, eu leio tudo, tá? Pode comentar. O que vai acontecer? Quando eu começo a trair, quem aqui já traiu sabe. O primeiro momento da traição é o mais difícil. Vamos falar abertamente. A primeira vez que você vai trair é o mais difícil. O primeiro momento da traição, vou te mostrar as reações que você tem, ok? Primeiro, você olha pra você e começa a chorar e dizer: por que você fez isso? Primeiro estágio da traição. Eu vou trazer uma aula completa sobre traição. Tá? O que acontece com quem trai e com quem é traído? Porque tem dois sentimentos, eu passei pelos dois, então eu consigo trazer pra você toda essa clareza. Combinado? Então vamos lá? Então quando eu trago o pecado da traição, ele começa a ser tão atrativo, mas no primeiro momento eu traio, aí eu choro, eu digo que não vou mais fazer, eu digo que não é certo, eu começo a orar e falar pro Senhor: Senhor, eu não quero, Senhor. Não. Mas é tão prazeroso, é tão gostoso que você começa a criar situações aonde aquilo que você agora achava que era errado começa a ser tão certo, ser tão prazeroso, ser tão bom que você quer fazer todos. Completa aí na tua casa. Todos os dias. E ser liberta do pecado da traição é muito difícil. Pasmem vocês. Olha aqui. Mirielle, é horrível. Depois a gente se sente mal e fica pensando sobre. Exato. Eu ainda me pego em situações que minto coisas bobas. Isso é erradíssimo. Por quê? Porque se eu minto nos mínimos, eu vou mentir nos maiores. Eu vou mentir nos maiores. Gente, essa aula aqui, estão gostando? Tá esclarecedora pra você? Tá tudo bem até aqui? Tá tudo bem aí, gente? Porque de verdade, quando eu trago uma mentoria como essa para algumas pessoas individualmente, eu já vi pessoas passarem mal, tá? Vomitar, sentir tontura, porque eu tô mexendo dentro da sua estrutura. Junto aqui, quem tá aqui conosco nessa aula é Cristo. Ok? Já traí, já fui traída. Então tem alguém aqui que já tá entendendo o que eu estou dizendo. Mas o que acontece? O pecado, ele fica na consciência, gente. Ele não fica no coração, desculpa. O pecado não vai ficar no teu coração. O pecado fica na tua consciência. Sendo confrontada, uau. O pecado fica na tua consciência. Por isso que ele é de estimação. Porque tudo que eu tenho consciência, eu sei que eu devo cuidar, alimentar. Lembra que eu comecei a aula falando dos bichinhos de estimação que você tem? Por causa disso. Porque você tá no trabalho e você tá dizendo assim: poxa, eu não deixei água pro meu cachorrinho. Poxa, eu não deixei ração pro meu animal. Dentro da tua mente tem um ponto de consciência dizendo assim: tem algo que você precisa alimentar. Tem algo que você precisa ir lá. Tem algo que você precisa fazer. O tempo inteiro você está trazendo na memória, na lembrança, que você precisa fazer. É prazeroso. É intencional. Pecado é intencional. Se eu pudesse colocar o pecado como algo aqui pra mim, pra você, que desse pra enxergar, eu colocaria algo pequeno. Eu não colocaria algo grande. Eu colocaria algo cabível nas minhas mãos. Vamos lá? Deixa eu ver. Algo que caiba na minha... Aqui, achei. Algo que caiba na minha mão, ó. Uma caixinha de fone. Vou colocar isso aqui como um pecado. Por quê? Porque o pecado, ele é tão sutil, ele é tão fácil de manusear e de carregar, que parece que ninguém tá vendo.
Ó, eu tô ainda com ele aqui, sim ou não? Vocês estão vendo? Gente, de verdade, vocês estão vendo? Sim ou não? Não. Como que esse pecado só é visto? Quando eu começo a mostrar. Quando eu deixo aparecer. Então, pecados de estimação, ele sempre estará bem escondido em você. Eles estarão bem guardados em você. Por quê? Se você não falar, ninguém sabe. Se você não expor, ninguém sabe. Tem alguém que sabe. Cristo. Hã? Você não está vendo. Mas na minha mão o pecado está aqui. Você não está vendo. Eu posso dar aula todinha aqui, ó. É assim que acontece. Olha só o que Deus traz pra nós, cara. Eu amo o nosso Deus. Eu amo esse Deus. Então eu tenho o meu pecado aqui. Tá na minha mão. Gente, tá na minha mão. Eu posso passar a aula inteirinha aqui, ó. Falando com vocês, ensinando vocês. E o meu pecado tá oculto. O meu pecado tá escondido. O meu pecado de estimação não é visível pra você. Mas acontece que eu estou sentindo. Eu sei o peso que tem, o tamanho que tem. E o quanto me incomoda. Eita, agora abriu a caixinha. É isso. Ó, deu insight? Escreve aí. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus é forte. Então, eu posso entregar a aula completa aqui pra você. Falar com você, falar bonito, gesticular. Entregar uma aula maravilhosa. O meu pecado tá aqui. Você não tá vendo. Só que quem carrega é quem sabe. Então eu sei que minha mão tá incomodada por estar aqui. Por quê? Porque eu estou escondendo algo que só eu sei. Tem algo aqui que está incomodando o meu peito. Porque tem um peso. Tem uma consequência. Mas eu estou escondendo. Agora pensa comigo. Se por um acaso, do nada, enquanto eu entrego essa aula, eu vou gesticular e eu faço assim. Gente, mas vocês precisam compreender. Ó. Clareza, vocês acabaram de ver o que tinha na minha mão. O meu pecado acaba de ser escancarado. O meu pecado acaba de ser visível, palpável. Tanto para mim, como para você que está me assistindo, ok? Então é isso que eu quero te dizer. Pecados de estimação, aparentemente ninguém está vendo. Só que você que está carregando, Deus está dizendo assim, vai começar a pesar. Vai começar a incomodar. Vai começar a dizer para você que não faz mais sentido estar com isso. Então o que o Senhor quer que eu e você façamos hoje é: deixe para trás. Se liberte de verdade. Identifique qual é. Se é a mentira. Se é a traição. Se é o julgamento. Gente, se a bebedice. E aí? Se é falar mal. Se é enganar. Usurpar. Qual é o seu pecado de estimação? Se é odiar. Sabia? Que talvez você esteja até hoje odiando alguém porque você pegou isso como estimação para a tua vida. Você alimenta. Você alimenta. Então eu poderia ficar aqui a aula inteira, ó, conversando com vocês. Vocês iam imaginar que tinha alguma coisa na minha mão, mas não ia ter clareza do que era. Vem comigo. E Deus dizendo assim, não, não, não. Desmascara. Não deixa o pecado de estimação fazer parte da tua vida. Não deixa pecados de estimação permanecer com você. E aí? Sinto que minha consciência me deixa doida. Parece que vou surtar ou ficar louca, misericórdia. Por que que acontece? Agora eu vou trazer pra você as consequências de esconder. A primeira tá aqui. Consciência. Nível de consciência. Cheguei da oração da igreja, ainda consegui alcançar a aula ao vivo. Oh, glória! Uma das coisas que tem me incomodado muito é a fofoca. Gente, fofoca é pecado. É pecado.
Mágoa é um pecado. Mágoa é pecado, gente. Vocês não sabiam? Mágoa é pecado. Guardar mágoa, não perdoar, tudo isso é pecado. O problema é que a gente foca nos pecados grandes e se esquecemos dos pecados grandes na forma da nossa visão humana de ver. Porque para o Senhor não tem pecado, pecadinho, pecadão, mas as consequências do pecado, pecadinho, pecadão existem, ok? Isso eu preciso falar para você. Então, tem a consequência do pecado de traição, tem a consequência do pecado da mentira, tem consequência do pecado da fofoca. Cada consequência é diferente para cada tipo de pecado, isso é diferente. Consequências é uma coisa, agora validar o pecado é outra. Estes dias perguntei para Deus o que mais precisava me libertar. Essa aula é a resposta. Glória a Deus. Olha isso. Olha isso. E eu aqui pensando, né? Entrega essa aula, não entrega essa aula, dou essa aula, não dou essa aula, Senhor, essa aula vai ser muito pesada, meu Deus, como assim? Do nada uma aula como essa. Vamos, gente. Agora pensa comigo. E ser chata. Ser chata também é um pecado, porque você não tem fruto do Espírito. Já pensou sobre isso? Você já percebeu que uma pessoa que ela tem o fruto do Espírito, a coisa mais rara da vida é alguém olhar pra ela e dizer, não gosto dessa pessoa, ela é muito chata. Não tem como. Não é pesada, é esclarecedora. Amém. Ser chata. Por quê? Porque às vezes a gente gosta de ser chata. Eu vou pegar esse aqui porque às vezes parece que é uma coisa pequenininha, tá? Mas não é. Gente, sabia que ser chata, você escolhe ser? É uma escolha. Por isso que eu chamo de pecado também. Porque tudo aquilo que eu tenho por oportunidade de não ser, de não fazer, e eu prefiro ser, fazer e cometer, é pecado. Então pecado é relacionado em 3 ambientes. Vem comigo. Fazer, ser e fazer, ser. Calma que eu me perdi aqui. É ao vivo. Me perdi. E escolha, tá? Fazer, ser e escolha. Tudo isso é pecado. E aí? E aí? Eu queria dar só meia hora de aula, mas acho que não vai dar, né? Vou ter que continuar. Tudo bem pra vocês? Podemos continuar mais um pouquinho? Tudo certo? Traz mais mulher pra essa aula? Vamos trazer mais vida pra essa aula? Convida mais 3 amigas? Eu preciso falar de 3 pontos agora que veio aqui, ó. Tá aqui. Gente, a aula tá, ó, vazia. É ao vivo, ao vivo, ao vivo. Ao vivaço. Não tenho. O que tá aberto aqui é a Bíblia. Não tenho rascunho hoje, não tenho. É tudo ao vivo, dentro daquilo que o Senhor tem nos dado. Ele só me deu o tema. Ele me deu o tema. Ok? Então vamos lá. Então eu tava aqui pegando a parte do consciência. Quando a minha consciência começa a dizer pra mim, muda. Parece que eu vou ficar maluca. Foi o comentário de uma das donas. Começou a dizer assim, gente, tá fazendo sentido, calma, peraí. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Eu ainda não li, eu vou ler no final. Porque eu quero fechar com essa palavra aqui. Pra você ficar aí liberta. Tá? Eu ainda não li. Então, quando eu olho pra mim e eu me pergunto o tempo inteiro, quando a minha consciência está gritando, tem algo de errado? Olha de novo. Sinta de novo. Se pergunte de novo. Se avalie novamente. É o Senhor dizendo pra mim e pra você, gente, claramente, ainda tem alguma coisa oculta. Ainda tem alguma coisa que você pegou como estimação. Ainda tem alguma coisa que você não é liberta. Tem algo em você que te impede de viver o extraordinário. E o que se chama, o que impede da gente viver o extraordinário? Gente, pecado. Pecado. E pasmem, como vocês mesmos colocaram aqui. Eu não sabia que guardar mágoa era pecado. Outra dona comentou, eu já perdoei, mas me pego sempre com a mente pensando naquilo. Então você não perdoou, você sempre está
estagnada no mesmo lugar. Você diz assim, eu perdoei a pessoa. Você perdoou a pessoa de boca para fora, mas dentro de você ainda tá aí. Perdoar é uma escolha, perdoar é uma decisão. E se você escolheu e decidiu perdoar, tem que ser daqui e para fora. Primeiro em mim. Melhor, quando você termina a live, eu já quero que você abra outra, pelo menos de 30 minutos. Uau, que delícia. Entende? Então, o que a gente precisa entender? Hoje, eu e você, que não dá mais para carregar pecados de estimação. Então, a consciência começa a pesar, ok? Então, peso de consciência, Mirielle. Eu sempre achei que era uma coisa que eu colocava na minha cabeça. Não. Peso de consciência. A consciência pesada é sinal. Vem comigo. É sinal de avaliar o que está acontecendo. Consciência pesada não te deixa ser liberta. Consciência pesada não te deixa viver. Consciência pesada não te dá liberdade. Consciência pesada não te dá paz. Aquilo que a minha consciência não pesa é sinal que eu não estou mais aprisionada. Eu sou ressentida demais. Se liberta disso, pelo amor de Deus. Também já perdoei, mas ainda tem o mágoa da pessoa. Não perdoou. Não perdoou. Não perdoou. Ainda tá aí? Quantas coisas estou guardando na caixinha? É como fazer. E como fazer para se libertar? Vamos lá. Ok? Então não perdoou. Eu quero trazer a clareza para vocês. O pior é que a pessoa já faleceu e eu não consigo esquecer. Cara, que besteira que você tá fazendo da tua vida. Você tá morta em vida. A pessoa se foi. Ah, deixa eu abrir esse espaço. Permitam para mim, dá licença. Deixa eu entregar essa mentoria aqui individual em 2 minutinhos. Olha aqui. Você está morta em vida. Não consegue viver, não consegue usufruir, não consegue ser feliz, não consegue ser completa, não consegue ser inteira em Deus. Por quê? Porque você está aprisionada em um sentimento de alguém que nem está aqui. Que já se foi. Ou seja, olha a estima que você tem por esse peso que você carrega, por essa mágoa, por esse sentimento, independente do que a pessoa te fez. Ela se foi. Mas o que é pior? Aquela que se foi ou você que está totalmente morta em vida. Não sorri, não comemora, não festeja, não, nada é bom o suficiente, nunca é feliz por completo. Aí você se pergunta, por que eu me sinto incompleta, Ami? Por que eu não sou inteira? Porque pessoas que fizeram algo pra você já se foi, mas você ainda continua mantendo ela viva dentro de você. Não tem problema, aqui tá certo. Eu perdoei, porém não quero mais contato com a pessoa. Tá tudo bem não ter contato, é uma decisão sua e eu respeito, tá tudo certo. E tá tudo certo. Deixa eu ler o outro aqui. Olha só que bacana. Ai, calma, deixa eu achar aqui. O Espírito Santo tá me incomodando muito para que eu perdoe uma pessoa. E eu não sei como. É perdoe uma pessoa, não é isso? E eu não sei como. Como assim você não sabe? Perdoar, cara, liberar perdão. É abrir a boca e dizer, eu perdoo. Eu perdoo o que você fez, eu perdoo o que você falou. E aí a decisão de manter um relacionamento é sua. E de não ter mais esse relacionamento também é teu. Perdoar não é difícil. Vocês sabiam disso? Perdoar não é difícil. O difícil é tomar a decisão. Mas perdoar não é difícil, não. É a gente que complica. Eu perdoei, porém não quero mais contato, eu sou ali, tá certo. Eu não consigo ver a pessoa na minha frente. É algo que me tira a paz. Vem uma raiva muito grande dentro de mim e me transformo quando vejo essa pessoa. Já tentei mudar com ela e não consigo. Mas se você sentir isso, vamos lá. Se você sente todos esses sintomas quando vê a pessoa, primeira coisa é que você não a perdoou. Então libera o perdão. A segunda é que você está tentando manter uma convivência que não é mais para ter.
ok? Então você não tem obrigação nenhuma de mudar com a pessoa no sentido assim, eu quero criar um relacionamento. Gente, o Senhor manda a gente suportar um ao outro. Se não há convívio, se não tem possibilidade de convivência, por que você está tentando conviver? Talvez, tá? Aqui eu não estou dizendo que seja, mas eu estou falando talvez possa ser, tá? E aí eu te peço, depois se você quiser fazer uma mentoria, a gente conversa mais, entra dentro de cada detalhe, vasculha o que você sente, porque o que eu posso, como mentora e alguém que sempre cuida de mulheres aqui, no seu comentário, o que eu sinto é, eu gostaria de ter até um relacionamento e uma convivência, mas tem algo dentro de mim que não me deixa. Gente, eu vou repetir antes de eu dar a resposta pra ela. Pode ser, tá? Pode ser que o problema que você está enfrentando não é sobre a pessoa. Não é sobre ela. É sobre você. Tem alguma coisa nela que seja algo que você gostaria de ser, fazer ou parecer, e isso te incomoda a tal e grau ponto que você não consegue. Que você não consegue. Isso é muito sério. Gente, isso é muito sério, tá? Então eu vou abrir só esse espaço aqui e deixar ela pensando sobre isso. Porque tudo que no outro nos incomoda demais pode ser um ponto de interrogação para nós tomarmos cuidado. Se realmente é um incômodo ou eu gostaria de ser e fazer alguma coisa que aquela pessoa faz e vive. É consciência, gente. Eu preciso trazer esse ponto de consciência para você. Preciso. Ok? Vamos lá? Deixa eu ler mais um aqui. Tá tudo bem para vocês? Eu leio e comentar? Que a gente vai dar... Só finalizando aqui. Pra mim não está aparecendo nenhum comentário. Clica na tela, gente. Eu acho que se você clicar na tela, vai aparecer os comentários aqui. O Instagram, ele é assim mesmo. De vez em quando eles fazem essas coisas. Ó, eu até trato bem a pessoa, mas não esqueço o que aconteceu. E isso faz anos. Até ajudo quando precisa. Mas o que aconteceu é pesado demais. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou ser bem sincera com você, tá? Ô, dona, eu não falo o nome de vocês aqui porque eu vou deixar gravado. Então... Pra dona que fez esse comentário, menina, se vocês não estiverem vendo o comentário, clica na telinha, porque às vezes pode aparecer, tá bom? Clica na sua tela. O que acontece aqui, ó? O problema da dona é parecido com o de cima. Eu até trato bem. Olha as desculpas, tá? Isso aqui é desculpas. Pecados de estimação. Eu até trato bem. Eu até ajudo quando precisa. Olha só essa frase. Mas não esqueça o que aconteceu. Porque foi pesado demais. A consciência dela agora vai cair em si. Vem comigo. Se você trata bem a pessoa, até trato bem, até ajudo, ó, pode ver as suas palavras, tá? Até. Esse até é um sinal de que eu vou mostrar pro outro que eu faço, independente do que ele fez pra mim. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Por incrível que pareça, isso vai entrar dentro de um dos sintomas chamado orgulho. Isso é orgulho. E, de verdade, o orgulho grita. Tá gritando. Isso aqui é um pecado terrível. Porque orgulho é um pecado. O orgulho está gritando em você. Então, esse até que, todas as vezes que as minhas frases e as minhas falas tiver um até, independente, mesmo que fez, gente, por isso que eu falo que meu conteúdo é ouro. Você não encontra um ser humano na rede social que te entregue tantas respostas como eu tô te entregando. Você não encontra uma mentoria gratuita todos os dias aqui. Nós estamos há 43 dias trazendo clareza em tudo na tua vida. Cara, você não encontra. Eu assisto outras aulas por aí, outras lives por aí. Não. E eu que falo, não sou orgulhosa. Você é orgulhosa, amiga. É orgulhosa. Muito. Muito. Você precisa ser liberta. Seu ponto de libertação está no orgulho. Seu ponto de libertação está em tirar o orgulho. Ok? Mas isso aqui é mais profundo ainda do que vocês imaginam.
Cara, isso é muito sério, tá? Deixa só eu abrir o portão aqui pro meu filho. Vocês me esperam 2 segundos? É rápido. Vão comentando aqui. Comenta aí. Eu já volto. Por que tu não leva a chave, rapaz? Ninguém é porta, cara. Vou deixar aberta na live. Voltei. Pronto, foi rápido. Ok? Então o que vai acontecer aqui? O orgulho. A gente parou na dona que tava falando sobre o até que. E isso eu sei que vai trazer um boom na sua mente. Então são pecados de estimação. Eu vou mostrar pra pessoa, olha só, eu vou mostrar pra ela que independente do que ela fez, eu sou melhor que ela. É pecado. Orgulho é pecado. E aí, você vai falando, você vai dizendo e você vai sempre alimentando isso em você. Tá bom? Vou ler o segundo, que eu parei aqui. Peraí. Eu tenho um caso parecido com essa pessoa que não é e não consegue mais ter um relacionamento comigo. Por mais que eu tente, mas não tem como. Ó, vou ler de novo rapidinho, tá? Então vamos lá. Eu tenho um caso parecido com essa pessoa, com esse. É a pessoa que não consegue mais ter um relacionamento comigo. Por mais que eu tente. Por que você tá tentando? Aí eu vou te fazer a pergunta. Por que você tá tentando? Qual é o motivo que te faz passar por cima de um desejo do outro de não querer ter contato com você a grau ponto de você se submeter, ok? A permanecer fazendo de tudo. Gente, se as pessoas não querem um relacionamento comigo, eu não posso forçar. Eu não posso forçar. Não tenho porquê eu manter. Tá tudo bem o outro não querer conviver comigo. Tá tudo bem o outro não gostar de mim. Tá tudo bem o outro não querer falar comigo. Gente, se libertem. O problema é que a gente fica forçando uma amizade que não existe mais. Forçando um relacionamento que não faz mais parte da nossa vida. Nós começamos com pecado de estimação e olha onde a gente já estamos. Ok? Vou entregar essa aula completa para vocês. Tudo bem? Então, para essa que me perguntou, dona, essa é a sua resposta nesse momento. Para de ficar forçando algo que o outro não quer mais contigo. Tá bom? Como lidar com pais que só tem você como errado quando o outro filho é oportunista? Posso falar nada do meu irmão pro bem dele. Meus pais me corrigem. Me desgasto e não suporto com o meu irmão. Eu acho que é isso. Com o meu irmão. Vamos lá? Você ainda convive? Você mora com seus pais? Você mora dentro da casa dos teus pais? E aí você não suporta a forma que teu pai trata seu irmão e trata você. Não é isso? Ok. Então vamos lá. Se eu tenho um problema da forma que meu pai trata os meus irmãos e me tratam, gente, de verdade, nós somos em 3 irmãs. A forma que meu pai me trata é de um jeito, que trata a minha irmã do meio é outra, que trata a minha irmã caçula é outra. Eu sou mãe. E a gente sabe disso. Que a forma que a gente fala com um, fala com o outro, é diferente. Tá? Vamos lá? Pensa comigo agora. Pensa comigo agora. Qual é a obrigação que você tem de tentar resolver o problema do teu irmão? Eu vou bater agora, tá? Desculpa, mas eu preciso. Sou mentora de vocês, eu preciso fazer isso aqui. Porque serve para mais pessoas. Vamos lá? Por que você se sente na obrigação de tentar alertar os seus pais o tempo inteiro, sendo que eles sabem o filho que tem? Por que que você tá trazendo para dentro do teu coração, alimentando uma ira, uma raiva? Porque você é tratada de um jeito, seu irmão é tratado de outro. E eu trato de uma. Eu tenho uma mentorada minha que é assim. Eu estou tratando ela e graças a Deus
70% dessa mulher já tá totalmente transformado e é uma coisa linda. Porque ela cresceu com essa invalidação. Que ela era uma coisa e o irmão era outro. Mas vamos pensar, gente, quem dá mais trabalho, você ou ele? E se os seus pais, infelizmente, se os teus pais passam a mão, finge que não tá vendo, que tá tudo bem, você não tem obrigação alguma. Ah, peraí, não, sou casada, mas meu irmão era o ruim. E eu era boa, mas não suporto ver ele ser recompensado. Recompensado sempre e eu não, é isso? Mas deixa eu te falar uma coisa agora. Agora eu vou ser muito mais sincera ainda. Não que eu não seja, mas eu vou ser bem intencional, na verdade. Vou mudar a frase. Vou ser bem intencional pra você. Cara, se você já é casada, por que você tá preocupada ainda com o jeito que seus irmãos, que seu irmão é tratado? Cuida da sua vida. Cuida da tua casa. Se desconecta dos teus pais. Você não é mais pra estar dentro da casa dos teus pais. Nem se envolvendo e nem se perturbando com aquilo que tá acontecendo lá. O nosso problema, muitas vezes, é querer permanecer em um ambiente que você já deveria ter saído. É permanecer cuidando de coisas que não fazem mais parte da tua vida. Talvez nem vida própria você tenha. Você sabia disso? Nem vida própria você tem. Você não tem um bom casamento, você não tem um bom relacionamento com os seus filhos, você não tem um bom relacionamento com você mesmo, porque o tempo inteiro você está envolvida com um problema que você já saiu de lá. Olha o que você está fazendo com você. Olha o quanto você está deixando de viver. Porque você queria ser amada por eles. Cara, você tem o teu marido, você tem os teus filhos, você tem a tua família. Por que esse desejo ainda de ser amada por eles? O que eles tinham que fazer por você já fez. Te criou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha que legal. Eu tô dando uma mentoria pra todo mundo aqui. Eu tô entregando conteúdo pra todos. Isso serve pra todo mundo. Por que que eu tenho essa mania de achar que eu devo ser amada por aquele que não quer me amar? Por que que vocês ficam correndo atrás, gente, de sentimento que o outro nunca vai ter por você? Cai na real. Vai amar quem você é, vai viver a tua vida, vai construir os teus sonhos. Isso é pecado. E qual é o pecado que entra aqui, Miriam? O pecado de estimação. Qual é o pecado de estimação que essa mulher tem? É o pecado de se sentir menor que o outro o tempo inteiro. Você se despreza. Porque você acha que só vai ter validação quando os seus pais te invalidarem. Só que Cristo já te escolheu, você já é grande, você já cresceu, você já casou, você já tem filho, você já é mãe. Para! Olha o que você está fazendo da tua vida. Suponhamos que hoje você tenha de 35 a 40 anos. O que você está vivendo? Você ainda é uma menina, uma criança que ficou aí dentro. Até lá cara, se meus pais não quiserem me amar, tá tudo bem. Ninguém tem obrigação de amar a gente. Vou repetir. Ninguém tem obrigação de amar quem somos. Mesmo que seja meu pai e a minha mãe, eles não são obrigados a me amar. É isso que nós temos que entender. Ninguém tem obrigação de nos amar. E amar, que eu tô dizendo, é do jeito que nós pensamos que o outro ama, porque talvez o outro nos ame, mas não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente queria sentir. Mas existe o amor, da forma que o outro entendeu que é o amor dele por nós. O pecado que entra aí na minha vida e na sua vida é o autossabotamento. Você se sabota. Por quê? Porque você não cresceu. Você ainda é aquela menina de 10 anos frustrada que quer a atenção do pai e da mãe, só que você não é mais ela. Hoje você é uma mulher, você é uma adulta, você é casada, você tem filhos. Vai viver a tua vida em nome de Jesus. Vai construir uma nova narrativa de história. Vai ter vida. Chega de ficar pensando. E, cara, você vai ficar uma senhora, choramingando pelos cantos o resto da tua vida, querendo a atenção dos teus pais. Que chato. Por quê? Você nunca amadureceu. Uau, tem gente que é a primeira vez aqui. Mulher, bem-vinda. Sim, todos os dias às 8 horas. Quanto mais cobro, pior. Claro.
Se liberta. Ó, que essa live seja tirada de você esse pecado de estimação. Qual é o pecado aqui, Miriam? Minha autossabotagem. Eu estimo a minha autossabotagem. Quando eu estou bem, eu preciso lembrar que os meus pais não me amam. Para! Quando eu estou sorrindo, quando eu estou vivendo, quando eu estou construindo, aí eu lembro que eu não sou amada. Pelo amor de Deus, você quer ser amada por quem? Você tem que viver aí a tua vida. O teu amor agora é o teu marido, é os teus filhos, é a tua vida, é a si própria. Você não ama você. Porque se você amasse você, você não se importava com quem não te ama. Você não ficava mendigando o amor dos outros. Com a idade que você tem, com a vida que você tem. Por favor. Por favor. Que nessa manhã você saia daqui liberta, olhando pra você dizendo: meu Deus, eu perdi todos esses anos da minha vida tentando fazer alguém me amar, me aceitar, sendo que nem eu mesmo sei o que é me amar e me aceitar, porque essa briga é com você, não é sobre o outro. E o amor que eles te deram, a compreensão que eles te deram, o carinho que eles te deram, foram o que eles tiveram pra te dar, pra te entregar. E tá tudo bem. E tá tudo bem, ok? Então fala comigo. Tá tudo bem o outro não me amar. Escreve aí. Sempre penso que tenho que ter uma identidade em Deus, de filha. Agora eu te pergunto, como que você vai ter uma identidade de Deus de filha se você é frustrado com pai e mãe? Então tenha uma identidade de Deus do melhor amigo da tua vida. Depois o relacionamento como filho vai crescer. Entendeu? De novo, eu vou repetir para quem não entendeu. Ó, se você não tem um bom relacionamento com pai e mãe, com seus pais, provavelmente o seu relacionamento de filha de Deus vai demorar para ter acesso. Por quê? Porque você não consegue se relacionar a Ele como filha. Mas se você trouxer Cristo para dentro da tua vida com o relacionamento do seu melhor amigo, que te escuta, que te aconselha, que te ouve, que te direciona, nunca mais você vai se sentir só. E dentro desse relacionamento, aí sim, com o tempo, você vai conseguir chamá-lo de pai e entender que você é filha. Que você é filha. Eu tô vendo vocês falando aqui da mentoria. Gente, uma mentoria comigo, pega uma mentoria comigo de 1 hora, individual, exclusiva pra você, invista na sua saúde mental. Online, presencial, você escolhe, mas faça. Diga assim: eu preciso de 1 hora pra me dizer tudo que eu sinto, o como mudar, como fazer. Eu não consigo atender todas vocês aqui numa live. Não tem como, não tem. Entende? Mas eu sei que o que eu estou falando pra essa dona serve pra metade de vocês que estão aqui já. Ou mais da metade. Eu achava que precisava, mas na verdade esperava que o outro fosse punido. E o Espírito Santo começou a me tratar referente a isso. Olha só. Olha só. Por que eu vou esperar a punição do outro? Quem sou eu? Pecados de estimação. Isso é pecado. Eu sentar e esperar que o outro seja punido por aquilo que um dia ele fez a mim. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é essa Coca-Cola toda. E aquela pessoa não tem só a sua punição para pagar. Com certeza ela tem muito mais. E sabe o que é pior? É quando você vê acontecendo alguma coisa com ela e sentada, você tá se vangloriando e dizendo: tá vendo? Tá vendo? Porque fez isso comigo. A soberba é pecado. O orgulho é pecado. Prepotência e arrogância são pecados. Olha aqui que maravilha, quem já fez live, mentoria comigo. A mentoria da minha extraordinária, eu super indico. Não tem como você manter uma mentalidade contínua de quem você é depois de uma mentoria. Não tem. E mentoria não é um papo. Aqui eu respeito, as meninas sabem, respeito psicóloga, terapeuta, mas a minha mentoria não é isso. Não é. Não é. A minha mentoria é isso aqui, o que nós estamos conversando. Abertamente. E não tem método. Não. E o método para todo mundo. Não existe método na minha mentoria. Existe Cristo na minha mentoria. Libertação e cura na minha mentoria. Acabou. Não tem método. Para cada pessoa,
É uma mentoria individual e específica para o que você precisa. Amém. Olha que lindo. Obrigado, Mi. Abriu a minha mente. Abriu a minha mente. É sobre isso. Às vezes nós estamos tão aprisionados nos nossos pecados de estimação e ainda estamos invalidando aquilo que... Aliás, validando o que o outro deveria fazer, trazendo para nós. Não, não, não. Não. O que o outro deveria fazer e não faz é problema do outro. Do outro. Eu preciso ter pra mim. O que é pra mim? O que eu faço pra mim? O problema é que o nosso apego é sentir, deixar cada dia mais o sentimento florescer e crescer, porque você quer que o outro se retrate. Cara, pelo amor de Deus, vamos viver, gente? Até aqui tudo bem? Vou finalizar a aula. Eu sei que tá muito boa. Eu sei que tá abençoada, tá maravilhosa. Mas eu preciso fechar. Ok? Porque eu vou atender uma mentoria. E eu tenho hora com ela. Então eu preciso dizer pra você. É necessário, Mi, muitas vezes a gente parar e pensar sobre quais são os pecados de estimação que nós estamos trazendo? Sim. Muito. Ó, tô pegando muito pra mim. Pois eu sentia que era inferior aos meus irmãos na forma da minha mãe, que minha mãe tratava. Isso porque sou filha de um pai que abandonou os meus irmãos. Desculpa, eu não entendi. Sou filha de um pai que abandonou e meus irmãos do meu padrasto. Então, não tem nada a ver com o outro. Esse é um sentimento seu. Você se invalidou, você se subjugou inferior e é o tempo inteiro você trazendo uma carga que nunca foi existente, porque ninguém nunca te disse isso. Você que criou. Então tá tudo aqui a narrativa. A mentoria é fantástica. E olha que a minha teve cinta. Ai, que maravilha. Então vamos lá, ó, ok? Gente, é raro eu falar sobre mentoria aqui no sentido de vem fazer, mas eu vou abrir com todo prazer, tá? Então assim, pra você que está aqui nessa aula e diz pra mim, Mi, eu preciso de 1 hora de mentoria, eu preciso conversar, eu preciso esclarecer, eu preciso tirar de mim, me chama, ok? A gente fecha e a gente conversa. Precisamos. Ah, Mi, eu cobro. Então eu já vou dizer aqui abertamente. A mentoria hoje, você tem um valor pra pagar. Eu não tô fechando pacote, tá bom? Então, você fecha por sessão. Ah, eu quero uma. Fecha uma, a gente conversa. Mi, eu vou querer mais uma. Aí você marca mais uma, fecha e assim a gente vai fazendo. Combinado? Mas se você, que está aqui nessa aula, tá dizendo pra mim, Mi, eu preciso viver uma mudança na minha vida. Não dá mais pra continuar assim. Então, invista em você. Ok? No individual. Porque aqui são muitas mulheres com detalhes diferentes, pensamentos diferentes, sentimentos diferentes. E cada uma eu preciso tratar de uma forma. Trazer clareza dentro daquilo. Estes pecados de estimação interferem na salvação? Mulher, não. Gente, vocês têm que entender que salvação é salvação. O que vai interferir isso aqui? Na minha vida com Deus, comunhão, intimidade, libertação, ser uma mulher curada, ser uma mulher liberta, ser uma mulher feliz, entende? Então, não é tudo que vai fazer a gente perder a nossa salvação. Não, para com isso, tá? É muito bom quando a gente apanha, a gente não esquece, exatamente. A gente apanha todos os dias, mas é libertador. Uau! Ô, gente, eu não tô batendo tanto assim, não. Aí as meninas que estão aqui pela primeira vez vão dizer, não volto mais. Não! Pelo amor de Deus, volta. A aula de amanhã também tá incrível, tá bom? Eu finalizo aqui. Todos os dias, às 8 horas, a gente se encontra. Em nome de Jesus. Essa é a aula 43 de 60. Então, você tem 43 aulas disponíveis para você lá no YouTube. Tudo completinho na playlist da Jornada da Mulher Inteira. Vai lá, escolha o tema que você precisa. Ó, olha que bacana. Eu estou só existindo. Já viu a live que a gente tem lá? Você tá existindo, vivendo ou existindo? Tem uma aula lá completa. Precisa de uma mentoria? Fecha uma mentoria. Gente, para. Vocês gastam dinheiro com tanta porcaria. Deixa eu falar assim. Vocês gastam dinheiro com tanta coisa que não faz sentido. Vocês gastam dinheiro com tanta coisa que não traz nada pra vocês. Invistam, vocês não gastam dinheiro com mentoria, vocês investem.
já vou lá para assistir. Exato. Sabe? Investe, é investimento, é investimento. Eu duvido você sair de uma mentoria e não ter consciência de tudo que você tá vivendo e como é libertador. Não dá. Ai, você tá... Não, eu tenho certeza do que eu faço. Eu nasci pra isso, foi pra isso que Deus me chamou. Foi pra isso que Deus me chamou. Acabou. Eu tenho mulheres hoje vivendo uou. Sabe o que é você sair, ter liberdade? Deixa eu falar isso aqui pra você. Como Shopee, exatamente. Vocês gastam R$200 com a Shopee, assim, bum, como se não fosse nada. Aí vocês não investem em você. Você não tem coragem. De investir R$200 em 1 hora pra você ser ouvida, direcionada e liberta. É incrível. Porque você acha que isso aqui eu entrego muita coisa? Porque tem mulheres aqui que falam, pelo amor de Deus, o que tu entrega aqui pra gente, mulher, é ouro mesmo. É ouro. E eu entrego com o maior prazer. Mas a pergunta que eu vou te fazer é, imagine só eu e você, tratando aquilo que realmente você precisa. O que de fato é a sua necessidade. Não é gasto, é investimento. Exatamente, nunca será gasto. Nunca. É investimento. Finalizei. Não gosto de falar de mentoria nem de valores aqui, mas hoje vocês estão aí praticamente dizendo, me fala logo. Então eu falei um pouquinho, tá? Fica aqui, assiste as aulas, permaneça comigo. Todos os dias às 8 horas, nós começamos aqui a nossa aula. Você resolveu um problema que eu carregava há 7 anos. Cara, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Meu Deus. Posso ler um versículo para vocês? Que ele está aí para te dar um abraço. Oh, meu Deus do céu. Eu amo vocês. Vocês não, de verdade, gente, vocês não sabem o quanto. Não, vocês não têm proporção. Vocês não têm profundidade. Vocês não têm... Não dá. Se vocês soubessem de verdade o quanto o meu coração ama estar aqui com vocês, o quanto não fazer live, não estar com vocês, parece que meu dia é incompleto. De verdade eu tô falando isso. De verdade. De todo o meu coração. Eu amo demais. E se eu pudesse, eu ficaria aqui 2, 3 horas. Oxi, mas sem problema algum. Quem tá aqui comigo sabe, não tem problema algum. É que eu realmente preciso atender. Agora fala aqui pra mim. Eu vou liberar pra vocês, em primeira mão. A imersão está chegando. Quem já fez a imersão aqui é surreal. Nós viveremos 8 horas de imersão. E a palestra Mulher Inteira, que vai ser após finalizarmos todas essas aulas, serão 12 horas de palestra. Vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? Aqui talvez eu deixe 24 horas, mas depois eu tiro, mas no YouTube fica lá. Você pode reassistir, escrever, anotar, é muito bom. Então, eu vou liberar em primeira mão pra você. A nossa imersão. E quem nunca viveu uma imersão de cura e libertação, eu já vou te avisando. Guarda essa data. 31 de maio. É um sábado. Das 7 da manhã às 7 da noite. De novo. Das 7 da manhã às 19 horas da noite. Viveremos a maior imersão de nossas vidas. 12 horas, na verdade, a imersão. 12 horas. Eu falei 8, né? Desculpa, é 12 horas. Vai ser o mover. Apenas para 60 mulheres. Ah, você limitou. Limitei. Apenas para 60 mulheres. Você que tá no grupo VIP das aulas, eu já digo para você. As primeiras vagas serão abertas lá. Uma pena que eu sou de outro estado. Eu tenho uma surpresa pra vocês, tá? Eu tenho uma mega surpresa pra vocês.
Ao que tudo indica, eu estou finalizando aqui com o pessoal, 6 horas da imersão será transmitido online para quem tiver com o link. Só que também é pago. Você vai participar da imersão. Você vai se fechar dentro de um quarto, onde ninguém vai ter acesso a você. E você vai participar. Você vai participar online junto com a gente da mentoria. Então vai existir o presencial e o online. Só que o online você só vai poder participar 6 horas. As outras 6 horas depois não tem acesso, tá bom? Então, vai ser lindo. Vai ser lindo. Vou colocar o link nos stories, de novo, do grupo, para quem quiser entrar para o grupo VIP da nossa Jornada da Mulher Inteira, tá bom? Também é gratuito, você só entra lá e você recebe tudo em primeira mão. Hoje eu tô entregando aqui para você, mas o grupo vai saber já tudo que nós vamos viver. Fechado? Então terminou a aula, daqui a pouco eu coloco o vídeo, vou pôr o link lá e você faça parte da nossa... Meu Deus do céu, como é o nome, gente? Nosso grupo VIP, misericórdia, fechou aqui. Eu quero ler com você apenas os Salmos, tá? Salmos 29, apenas o verso 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Vem pra Salvador, bora? Simbora, minha filha, fazer uma imersão aí. Vamos. Você que é de outro estado, vamos fazer. Se você fala assim, vamos fazer aqui, tem um lugar, tem um ambiente bacana, a gente conversa, me chama no privado, me chama lá no meu direct ou no meu WhatsApp, a gente conversa. Fechamos sim, vai ser uma honra, ok? Vamos lá? O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Eu quero que você guarde isso no teu coração. O Senhor dá força para você, o Senhor abençoa você e o Senhor te traz paz. Então não há outro Senhor, não há outra pessoa, não é o teu pai e a tua mãe, não é os teus amigos, não é a mim, não. É o Senhor. Ele está dizendo, eu te abençoo, eu te dou paz e eu estou com você dando força. Amém? Vou pedir para minha pastora te trazer, bora. Esse ano eu quero fazer muitas imersões. Eu fiz uma imersão semana retrasada. Foram quase 9 horas. Foi quase 9 horas. Gente, 8 para 9 horas. Foi uma coisa assim. Só para liderança. Você imagina, líderes, obreiros. Gente, me lembra, vocês que estavam lá. Foi quantas horas? 7 horas? 7 horas, eu acho. Eu já me perdi, gente. É muita coisa. Tá? Então foi lindo. Só para líder, pastoras, mulheres que têm cargos eclesiásticos. Foi surreal. Surreal, foi lindo. E aí agora nós voltamos com a nossa imersão. Tem surpresa, tem muita coisa. Amo vocês, que Deus abençoe. A aula vai ficar salva no YouTube. E eu espero vocês lá para se inscrever, compartilhar e deixa teu comentário. O que foi transformador nessa aula para você? Como foi aprender sobre os seus pecados de estimação? O quanto libertador foi entender que você não precisa ficar aprisionada mais neles, ok? Deus te abençoe, ama a sua vida. E a gente se vê amanhã aqui às 8 horas, se o Senhor permitir. Beijo.